Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, tópicos em cardiologia, prevenção, patologias mais prevalentes no nosso meio. Para conversarmos sobre cardiologia atualização, convidamos o professor Matheus Marques, que é professor de cardiologia da Universidade Federal de Santa Maria. Matheus, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e poder contribuir com o esclarecimento da população sobre essas doenças tão comuns e que tanto nos preocupam, né? Matheus, nós estivemos agora recentemente nos congressos de cardiologia do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Gramado, e o Paulista lá, que ocorreu em São Paulo, né? Colocando as coisas dentro da atualidade, as coisas andam muito rápidas, né? O que tu conseguiu, assim, como sumarizar dentro dessa nova visão da cardiologia? O que nós temos, assim, em determinadas áreas que a população o pessoal que está do outro lado da televisão gostaria de saber? Em termos de prevenção, o que nós poderíamos chamar a atenção? Eu acho que o principal, assim, a principal novidade que nós temos em termos de prevenção seria em relação até à hipertensão arterial, né? Que a gente tem uma grande diretriz que nos orienta no tratamento da hipertensão, que o pessoal talvez não conheça, que se chama de JOINT, que é uma publicação mundialmente respeitada, né, que ela nos guia, na verdade guia cardiologistas do mundo inteiro sobre como deve ser feito esse manejo da hipertensão, em relação a quais são os valores da hipertensão que os cardiologistas devem procurar nos seus pacientes, quais são os medicamentos mais adequados, né? Então essa diretriz ela foi de certa forma questionada nos últimos tempos por alguns estudos, principalmente um grande estudo que se chama SPRINT, que acompanhou 9.000 pacientes, que é um grupo bastante grande, e mostrou que aquelas metas que a gente tinha para o controle da hipertensão, talvez elas devam ser revistas e que a gente tenha que progressivamente buscar um controle cada vez mais rigoroso da hipertensão para os nossos pacientes, de maneira que esse controle mais rigoroso possa proporcionar uma redução de infartos e inclusive de mortalidade. Então, eu acho que assim, a grande novidade que tem em termos de prevenção, primeiro, seria essa sugestão, porque ainda as diretrizes ainda não absorveram esse resultado, mas que a gente acredita que nas próximas edições, provavelmente eles vão contemplar esses resultados, que seria isso, de cada vez nós sermos mais rigorosos no controle da hipertensão. E isso está se mostrando que tem resultado. As pessoas infartam menos, as pessoas têm menos isquemia cerebral e acabam por morrer menos, né? Matheus, eu quando estudante de medicina, nós tínhamos valores de pressão, se tivesse 16/9 estava bom. Isso aí o teu pai, né, saudoso teu pai também, a gente comentava muito isso aí naquela época, né? Depois nós passamos para 14/9, abaixo de 14/9, né? E eu não sei se por uma questão política nos Estados Unidos, há um ano atrás ou 2 anos atrás, se deixou a coisa mais solta no controle da pressão, até que chegou esse novo ensaio clínico, né, o SPRINT, demonstrando que realmente o que vai diminuir esses desfechos dito duros, né, que tu citou aí de AVC, infarto, são controles mais rigorosos da pressão. E no congresso lá em Gramado eu vi a alegria do nosso professor de mestrado lá da URGS, o Flávio Fux, que o Flávio Fux tem mais de 180 artigos escritos em revistas de impacto internacional, e ele sempre defendeu, ele é um grande cientista, que a pressão fosse 115/75. Então esse pessoal em nível mundial está chegando próximo ao que o nosso professor aqui, pertinho de nós, sempre defendeu, né? Então parece que a ideia é essa,
A questão é como nós vamos atuar com os nossos pacientes, como nós vamos atuar com a população em geral, no sentido de conseguir isso. Você que é professor lá na universidade, na área de cardiologia, como é que tu aborda isso com os alunos que logo vão estar aí no mercado e a nossa saúde passa por eles? É verdade, realmente esse é o grande desafio, a gente conseguir atingir essas metas, né? Porque uma coisa é aquela realidade de um estudo clínico, onde as pessoas que participam, por natureza, já estão mais motivadas, elas sabem que elas estão sendo vigiadas, então elas se comportam melhor. Outra coisa é o dia a dia, né? E a hipertensão, ela tem uma característica assim que atrapalha no tratamento dela, que ela é silenciosa. Então o paciente não sente nada, às vezes ele não entende muito bem qual é o risco que a doença pode trazer para ele, quais são as consequências que ela pode trazer para ele, né? E ele fica pesando assim, será que vale a pena todo dia tomar esse remédio? Eu não sinto nada. Então a motivação dele é um grande desafio para nós chegarmos neste ponto, motivar o paciente a fazer o tratamento, e o tratamento é importante que se ressalte, não é apenas medicação. A medicação é um segundo passo. O primeiro passo que todos os pacientes deveriam fazer, que é isso que a gente fala com os nossos alunos, é a mudança no estilo de vida. Nós temos progressivamente adotado um estilo de vida mais sedentário, um estilo de vida com uma alimentação cada vez mais rica em sal, em produtos industrializados que têm a característica de ser ricos em sódio, em sal, né? Consumimos muita gordura e praticamente não queimamos, né? E o tratamento da hipertensão, a primeira coisa é atividade física regular, obviamente com uma orientação médica, né? Para que não vá aqueles pacientes com alto risco de doença ou já com doença sair fazendo atividade física de maneira por sua própria conta, né? De maneira até certa forma irresponsável, mas uma coisa que todos podem fazer é os cuidados alimentares, né? Cuidado principalmente com o sal, diminuição do sal, o consumo de bebidas alcoólicas, outras coisas assim que eu sei que a gente tem que sempre falar aqui, mas eu às vezes falo para meus pacientes, eu vou nem falar para o senhor parar de fumar, né? Porque eu acho que o cigarro já é uma coisa meio batida, né? Apesar de ter muita gente que ainda fuma, eu até me sinto desmotivado em falar nisso, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já entende, mas é complicado. Então, com os nossos alunos, que serão os próximos médicos aí que vão atender a vocês da população em geral e talvez nós no futuro, a gente tenta ressaltar a importância das medidas não farmacológicas, das mudanças no estilo de vida, né? Porque o tratamento é a parte mais fácil, né? Então, o mais difícil é mudar o estilo de vida, principalmente de um adulto que já tem anos com um estilo de vida, seja sedentário, seja com um padrão alimentar, a gente motivar ele, explicar ele, fazer com que ele entenda a importância que tem impacto no tratamento isso aí, né? E é uma doença que vai acompanhar ele por anos. Então, não adianta ele fazer um regime em relação à alimentação. Eu digo para os meus pacientes, não quero que o senhor faça um regime. Eu quero que o senhor faça uma reeducação alimentar, porque eu não quero que o senhor faça um negócio rigoroso, que o senhor daqui a 2, 3 meses vai se sentir cansado, se sentir pressionado e vai largar tudo, né? O importante é que ele talvez não faça tantas mudanças, mas que faça mudanças duradouras, né? Bom, doutor Matheus, nós vamos chegando então ao final do primeiro bloco e já vou levantar uma questão para o início do outro bloco. Lá em São Paulo, nesse final de semana, me chamou a atenção um slide que as doenças cardíacas, elas pela primeira vez ultrapassaram as doenças cerebrovasculares no Brasil. No mundo todo, há muito tempo isso acontece, né? Mas dessa vez o Brasil também se igualou aos outros países do mundo todo. E como nós devemos fazer, além desse controle da hipertensão, para prevenirmos que essas patologias acabem acontecendo?
O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Bom, Matheus, então para nós ajudarmos a população a combater agora, hoje, a líder em complicações, em óbito e a maior causa de mortes no mundo e agora no Brasil. Falamos da hipertensão, você falou um pouco no tabagismo. Qual é o nível ideal do colesterol, da glicose e dos triglicerídeos? Certo. Na verdade, essa resposta talvez não exista, né? Assim como uma resposta pronta. A grande questão é a individualização do tratamento, né? A gente não pode ter a mesma conduta para pacientes completamente diferentes, com riscos completamente diferentes, né? Então a gente tem que tratar aquele paciente que quer fazer uma prevenção pura de uma maneira e aquele paciente que já teve doença, que já está fazendo, na verdade, uma prevenção secundária ou terciária, que a gente chama na medicina, que é que ele já teve a doença e está tentando minimizar os danos da doença ou evitar que ele tenha um novo infarto, uma nova isquemia cerebral, a gente vai ter que tratar ele de maneira diferente, muito mais rigorosa, né? Então, em relação, por exemplo, o colesterol, né? Uma coisa assim rapidinha que eu acho que é importante que as pessoas saibam, que os pacientes, eles às vezes se preocupam muito com o valor do colesterol total, né? Meu colesterol total está alto. Na verdade, o mais importante é o chamado colesterol ruim, que é o colesterol LDL. É nesse valor que a gente se preocupa para determinar as nossas metas, assim. E esse colesterol ruim, a gente pode sim generalizar pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia da seguinte forma: aquela pessoa sem grandes fatores de risco para doença cardíaca, que é jovem, que não tem hipertensão, não fuma, não tem história familiar de doença cardíaca, ele deveria manter esse chamado colesterol ruim abaixo de 130. Né? Aquele paciente que já tem múltiplos fatores de risco e já teve uma isquemia cerebral, por exemplo, ou ele é diabético, abaixo de 100. E aquele paciente que já infartou, abaixo de 70. Né? Então, quanto mais doença, mais rigoroso a gente vai ser com esse paciente, né? Os triglicerídeos é muito parecido, sim, a gente pode, as metas não são assim tão estratificadas, mas a gente deveria procurar um valor abaixo de 150. E a glicose, a glicose volta a ser um pouquinho mais complexa a conversa sobre a glicose, que nós temos assim um valor normal, que é uma glicose abaixo de 100, um valor muito ruim, digamos assim, que é o diabético, que é acima de 126, e tem aquela zona cinzenta, que é aquele indivíduo que está entre o normal e o diabético, entre 100 e 126. Ele não é normal mais, ele já tem uma glicose elevada, mas ele também não é diabético ainda. A gente sabe que se a gente olhar esse paciente ao longo do tempo, ele vai se caminhar, na maioria das vezes, para o diabetes, mas ele ainda não fez esse passo, né? Então, esse é um paciente que a gente tem que ficar em cima dele, tentar com todas as forças trazer ele de volta para os valores normais, né? E o diabético a gente tem que tratar. Na verdade, nesse grupo aí de 100 a 126, a gente tem alguns pacientes que nós vamos já começar o tratamento. Isso vai depender também do perfil de risco dele, né? Obesidade. Obesidade. Isso eu não posso falar muito, que eu já estou me encaminhando, né? Quem me conhecia nos tempos atrás. Esse é um problema muito grande, porque a obesidade em si, ela é um fator de risco isoladamente para doença cardíaca, mas ela vem com todas essas coisas, a parceria, a turma toda, a quadrilha toda, né? A obesidade vem junto com a hipertensão, a obesidade vem junto com o colesterol alto, ela facilita os triglicerídeos subirem, a glicose subir, a tal da síndrome metabólica, né? Principalmente, o principal problema é a obesidade visceral, né? Essa foi até a minha tese de doutorado, foi sobre isso, foi sobre a relação da gordura visceral com a doença coronariana, né? E o resultado foi esse, que os pacientes que tinham, eu medi a gordura no fígado, né?
e os pacientes que tinham a gordura no fígado aumentada, eles tinham muito mais doença cardíaca, mesmo doença cardíaca que a gente considera como não grave, com plaquinhas que a gente chama, ele já tem muito mais placas nas coronárias do que aquele paciente que tem menos gordura visceral, né? Então a obesidade, e ela é uma doença da atualidade, né? Não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né? Mas infelizmente nesse quesito nós estamos seguindo os maus exemplos, né? O Brasil está rapidamente crescendo em termos de percentual da população obesa, né? E está seguindo os países que estão indo nesse sentido, principalmente os Estados Unidos. O Brasil está achando muito bonito e está acompanhando o mau exemplo. E nós já falamos que o cigarro, o negócio é não fumar, né? E nós médicos não podemos desistir da orientação, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então temos que utilizar junto com uma equipe multidisciplinar, né? E o álcool, Matheus, porque quando a gente fala no álcool, tem até colegas nossos aqui da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul que são especialistas nisso, né? No INCOR, onde você passou, teve uma época que alguns professores renomados, que até apareceram no Globo Repórter, falando sobre o álcool e seus benefícios no aparelho cardiovascular. E até no suco de uva, uma época, se falou muito. Então eu vou deixar depois desse intervalo te perguntar: o álcool, ele vai nos trazer benefício ou não? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Então, Matheus, vinho ou não vinho? Para ficar novinho ou para ficar velhinho? Pois é, agora nessa época do ano aí, as perguntas sobre esse assunto são bastante recorrentes, né? O álcool, ele tem um comportamento ambíguo, assim, em relação à doença cardíaca, né? Que é a seguinte: o álcool em pequenas doses, isso vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar, porque é importante vocês diferenciarem isso, né? Eu não tô, o médico eu tô assim receoso porque é um assunto bastante problemático, que o médico orientar que as pessoas consumam álcool, né? Isso é uma coisa que a nossa Sociedade de Cardiologia se preocupa bastante. Então a questão do álcool com a doença cardiovascular é a seguinte: ele em pequenas doses, ele com certeza ele não faz mal. O que é pequenas doses? É o cálice de vinho, aquele que gosta da cerveja, uma lata de cerveja. Isso aí não tem assim, um prejuízo para a saúde. O benefício, se existe, ele é muito pequeno. Então não seria uma recomendação assim que vá fazer grandes diferenças no indivíduo. Agora, a segunda dose do álcool, ela é comprovadamente muito prejudicial, né? Então, aí que está o perigo da gente fazer a recomendação, né? E a terceira dose é muito mais prejudicial ainda. Então a gente tem que ter essa cautela, né? E a sociedade brasileira ela faz uma orientação que é a seguinte: aquele indivíduo que já consome álcool habitualmente, ele pode ser, digamos assim, liberado para continuar tomando o seu cálice de vinho na refeição. Agora, o início dessa conduta como uma prática de prevenção, isso
vai trazer um benefício muito pequeno para ele em termos de prevenção cardiológica e pode trazer um risco do alcoolismo e todos os problemas que isso traz para a vida pessoal e para a sociedade, né? Exercício físico, quantos minutos por semana? Isso aí talvez seja mais ou menos que nem o colesterol, que a gente vai ter que individualizar um pouco, né? Eu não posso exigir para uma vozinha de 90 anos que ela faça atividade física igual a um rapaz de 30, né? Mas a gente tem uma recomendação geral, que seria 30 minutos, 5 vezes por semana, isso para a população em geral, né? Mas a gente pegar um exemplo de um paciente com 40 e poucos anos, ele poderia fazer um pouco mais, né? Um paciente com uma idade mais avançada, talvez essa seja a medida para ele. E dependendo do risco de doenças cardíacas que esse paciente tenha, paciente ou indivíduo que não é doente, né? A gente deveria fazer uma avaliação desse risco e, se for o caso, fazer exames cardiológicos preventivos, né? Para ver se ele está apto a fazer essa atividade física, né? E dentro dessa atividade física, a intensidade ela vai ter que ser uma intensidade confortável para o paciente. Em hipótese alguma, ele deve fazer uma atividade que lhe cause desconforto do tipo falta de ar, dor no peito, palpitações. Ele não deve querer superar os seus limites nesse aspecto, né? E sempre que ele apresentar algum tipo de sintomas como esses que eu falei, ele deveria procurar o seu médico, relatar o que está sentindo e o seu médico fazer uma avaliação para descartar qualquer tipo de problema que possa estar dando avisos para essa pessoa através do esforço físico, né? Cabe ressaltar, né, nesses congressos teve algumas sessões, né, que exercícios de alta intensidade têm efeito contrário, né? As pessoas morrem antes quem faz exercício de alta intensidade, ao contrário do exercício moderado que é preconizado, né? Matheus, e a hereditariedade aí nessa história? Me chamou a atenção que eu passava lá nos estandes do Congresso, tanto em São Paulo como em Gramado, e tinha um estande que era de genética, um laboratório que está se dedicando, que entrou nessa área, e eles coletam através da saliva e encaminham isso para a Espanha, para ver se você tem, então, uma maior tendência a ter infarto, hipertensão, etc. Tu tem se deparado com essas situações assim na literatura, acompanhado alguma coisa? Sim, na verdade, eu acho que para a nossa realidade, né, a gente não precisaria fazer essa coleta da saliva, a gente poderia fazer uma coisa muito mais simples, que é simplesmente perguntar para o paciente a história familiar dele, com a conversa da consulta, a gente perguntar sobre a história da família, não precisa também ir muito longe, a família de primeiro grau, a história do pai, da mãe, dos irmãos. Tá? Nessa aí, a gente já consegue ter uma ideia muito boa da história familiar e a gente sabe que o fator de risco muito importante é a genética, a história familiar de doença cardíaca. Então, assim, aqueles pacientes que tiveram um pai, uma mãe ou um irmão que teve uma doença cardiovascular do tipo infarto, uma morte súbita ou uma isquemia cerebral precocemente, ela tem uma chance maior de ter também esse tipo de desfecho. A gente considera, lógico, meu pai infartou com 85 anos. É uma lástima, mas aos 85 anos está sujeito. Agora, o meu pai infartou com 40, abre o olho que esse gene do teu pai provavelmente pode estar contigo. E qual é assim, o ponto de corte? É o seguinte, familiares de primeiro grau, homens que tiveram um infarto, uma isquemia cerebral ou um episódio de morte súbita antes dos 55, ou então mulheres, mães, irmãs que tiveram um infarto, uma isquemia cerebral, uma morte súbita antes dos 65, a gente considera como sendo um evento cardiológico ou cardiovascular precoce. E isso transmite a mensagem de que eu posso estar num risco elevado. Essa dosagem, avaliação genética, ela vai refinar isso aí, mas eu acho que a nível aqui populacional, a gente só fazendo essa pergunta, eu acho que a gente já consegue
ter uma boa ideia daquele paciente que eu tenho que ser mais rigoroso, que eu tenho que estar mais em cima para ver como é que está a glicose dele, o colesterol, a pressão, o peso, se ele está fazendo atividade física. Eu acho que aí a gente já consegue ter uma boa triagem de quem a gente tem que ser mais rigoroso, em quem que a gente tem que pegar mais no pé. Ou seja, os médicos têm que serem médicos e a relação médico-paciente é fundamental, né? Então a gente está falando em exames sofisticados, isso vem refinar, né? E hoje estamos numa época de grande tecnologia, né? Que nós temos ferramentas que nos ajudam, mas aquele beabá lá do início, de saber conversar, saber ouvir o paciente é fundamental. Doutor Matheus, estamos chegando ao final do programa e eu deixaria a palavra para tuas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar contigo e falar com a população aqui de Santa Maria e passar a mensagem de que a gente tem que investir na prevenção, que é este o momento em que nós temos os melhores resultados. Quando a gente faz a prevenção, sai mais barato no bolso e mais barato na nossa vida a gente prevenir um infarto do que a gente remediar um infarto. E a gente tem o conhecimento hoje do que a gente precisa fazer, quais são as medidas que a gente pode fazer para tentar prevenir essa doença que é tão onerosa para toda a nossa população. Então a minha mensagem final é essa: a gente tem que utilizar os conhecimentos que nós já temos e fazer a prevenção da doença cardíaca, principalmente mudando o nosso estilo de vida. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Matheus Marques pela presença aqui conosco nos estúdios do ICOR, no Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, o maior hospital privado do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana.